Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Papo de Matemática e hoje iremos falar sobre razão entre grandezas. Então, bons estudos a todos e vamos lá. Então aqui pessoal, irei falar primeiro para vocês sobre a ideia de grandeza. E grandeza nada mais é do que tudo aquilo que a gente pode medir, né? Então grandeza é tudo que pode ser medido. Temos diversos tipos de grandezas. Eu vou trazer aqui o exemplo de alguns. Então nós temos a grandeza velocidade, temos também densidade, perímetro, área, capacidade, volume, entre outros. Tá? Então, vejamos, se a gente está falando aqui de grandeza e estamos dizendo que é tudo aquilo que pode ser medido, essas grandezas aqui, elas possuem suas unidades de medida. Vejamos, a velocidade a gente pode medir em quilômetro por hora ou metro por segundo. Densidade, grama por centímetro cúbico, já que densidade, né, é a razão de massa sobre volume. Temos também o perímetro, que a gente pode medir aqui em metro, em decímetro, em centímetro, em milímetro também. Temos também a grandeza área, cujas unidades de medidas, né, as mais usuais são metro quadrado, centímetro quadrado. Já a grandeza capacidade, a gente pode medir aqui em ml, né, que é o mililitros, e também em litros, tá? Entre outras. E, por último aqui, temos aqui a grandeza volume, que as suas unidades de medidas aqui são metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico, etc. Então, o que é importante para a gente aqui, frisar, né? Que toda grandeza aqui, que toda grandeza ela tem aqui a sua medida, tá? Porque grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então observe que para cada grandeza aqui, a gente pegou aqui a respectiva aqui unidade de medida. Então a gente poderia pegar aqui outros exemplos, né? Outros exemplos aqui de grandezas. Por exemplo aqui, o salário que um trabalhador recebe aí ao final do mês, né? Seria aqui uma grandeza, né? O salário dele. E o valor em reais, né, seria aí a medida, tá? Então, o importante para a gente aqui é compreender que a grandeza tem a sua medida. Aqui, pessoal, iremos falar um pouco agora sobre o conceito de razão. Esse conceito ele vai ser muito importante aqui para o desenvolvimento da nossa aula. Então, razão nada mais é do que o quociente entre grandezas. Então, quando eu me refiro aqui o quociente, o que eu estou querendo dizer aqui é que razão é uma divisão, né? É uma divisão entre grandezas, tá? Uma divisão entre grandezas. Então, se você pega aqui um valor e divide por outro, você está mostrando ali a razão, tá? A razão. A gente pode olhar para isso como sendo aqui um quociente. Então, existem algumas razões que elas são especiais, vamos dizer assim. Então, nós temos o consumo médio. O que seria o consumo médio? Nada mais é do que a razão entre a quantidade de quilômetros e a quantidade de litros que são consumidos. Então, se você está percorrendo aí, determinada distância, né? Determinada distância, vamos dizer aqui, de A até B. Então, um veículo está percorrendo aqui essa distância. E a gente quer saber se ele é um veículo econômico ou não. Basta a gente pegar aí a distância percorrida, né, em quilômetros e dividir pela quantidade de litros de combustível que foram consumidos. Uma outra razão aqui que eu considero também especial é a velocidade média. Essa razão, que envolve grandezas diferentes, ela traz aqui, né? Ela traz aqui, a divisão entre a distância e o tempo. Então vejamos, quando a gente calcula uma determinada velocidade em quilômetros por hora, né? Em quilômetros por hora, o que é que a gente está querendo dizer com isso? Quilômetros por hora. Essa barra aqui, né? Essa barra aqui, ela se refere à divisão. Então, quando a gente faz a leitura aqui da unidade de medida da grandeza, né? Da razão, e a gente fala quilômetros por hora, esse por aqui, ele quer dizer aqui divisão. Então, geralmente, quando a gente tem questões aqui que envolvem razões, tá? A gente tem essa palavra por, que quer dizer aqui divisão.
Nós temos também aqui uma outra razão especial, que é a densidade demográfica. E a densidade demográfica, ela é a razão, né? Ela é calculada aqui, ó, pela razão entre a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. É essa razão aqui que nos diz se uma determinada região ela é povoada ou não, ou seja, se ela é muito povoada ou pouco povoada. Tá? Existem também outros tipos de razões, conforme a gente vai ver aqui mais na frente. Então, uma outra razão que eu não trouxe aqui para vocês é a razão chamada densidade. Tá? Então, a densidade nada mais é de que uma razão entre outras duas grandezas, que é massa e volume, conforme a gente viu anteriormente. Então agora, gente, ó, chegou a parte dos exercícios resolvidos. A primeira questão que eu vou resolver para vocês foi uma questão do Enem de 2021, né? Do Enem que foi aplicado no início desse ano. Então a questão diz assim, ó: os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários num período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui, inicialmente, as partes do texto que são importantes para a gente. Tá? Vejamos, ó. Ele disse aqui, ó, que quanto maior a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas, tá? E o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia, tá? E ele quer saber aqui, ó, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente. Então, o que é que a gente tem? Ó? Se a gente quer saber aqui, ó, qual a maior razão, né? Porque a mais eficiente aqui está se referindo aqui, ó, à maior razão. Então, o que é que a gente tem? Ó, pegando aqui a maior razão, lembrando que a razão aqui, né, a razão que a gente quer é a razão entre o número de peças, e o número de horas. Então, nós iremos fazer aqui, ó, a razão entre o número de peças e o número de horas. A razão entre essas duas grandezas, peças e horas. E nós queremos aqui calcular a razão e ver qual delas foi a maior. Porque segundo aqui o texto, né, a maior será aqui, né, a maior aqui, ó, será a metodologia mais eficiente. Então, vejamos, ó, para calcular aqui as razões, né? Para calcular aqui as razões, a gente precisa observar aqui os valores aqui que estão distribuídos aqui nos dois gráficos, tá? Nos dois gráficos. Aí vejamos, ó, calculando aqui essas razões, ó. Então nós temos aqui, ó, no dia 1, né? No dia 1, a gente tem, ó, que a razão aqui, ó, entre o número de peças, né? O número de peças aqui, ó, foi 800 e o número de horas aqui foi 4. Então, essa razão aqui vai ser 800 dividido por 4, que vai ser igual aqui, ó, a 200, né? A 200 peças produzidas por hora. E iremos fazer a mesma coisa aqui para os outros dias e ver qual razão aqui é maior. Então, ó, no segundo nós temos aqui, ó, 1000 peças e temos um total aqui de 8 horas trabalhadas. Então, vamos ficar aqui, ó, com 1000 dividido por 8, né? Então, se a gente for efetuar a divisão aqui de 1000 por 8, isso aqui vai dar, ó, 125. Então, até agora, a metodologia mais eficiente é a do primeiro dia, é do dia 1. Vamos analisar agora o terceiro dia, né? Então, ó, fazendo aqui agora o terceiro dia, o que é que a gente tem? Ó? No terceiro dia, temos aqui, ó,
1.100 peças produzidas, 1.100 peças produzidas, para um total aqui, ó, de 5 horas trabalhadas. Então, realizando aqui mais uma vez a divisão, né, 1.100 dividido por 5, a gente vai ter um total aqui de 220. Então, observe que no terceiro dia aí eles já foram mais eficientes. Já no quarto dia, a gente vai fazer aqui a razão entre 1.800 aqui e 9. Então, fazendo aqui, ó, 1.800 aqui sobre 9, né? Vai dar aqui um total de 200 peças produzidas aqui por hora, tá? Então, a gente já vê aqui, ó, que a eficiência aqui, no primeiro e no quarto dia aqui, ó, né? Elas foram aqui iguais. Agora iremos calcular aqui a do quinto dia, né? No quinto dia, o que é que a gente tem, ó? 1.400 aqui, ó, né? 1.400 e vamos dividir agora por 10. E a gente já vê aí que essa eficiência aqui ela foi um pouco fraca, né? Vamos dizer assim, porque só vai dar aqui 140. Então, analisando aqui, ó, cada um agora das eficiências, nós temos, ó, 200, 125, 220, 200 e 140. E a maior eficiência aqui, né, aconteceu aqui, justamente aqui, ó, no terceiro dia aqui, ó, quando a gente tinha aqui, ó, um total de 220 peças produzidas por hora. Se for no terceiro dia, a alternativa correta para a gente é a letra C. Aqui, gente, temos mais uma questão do Enem 2021 e a questão diz o seguinte: em um país, as infrações de trânsito são classificadas de acordo com sua gravidade. Infrações dos tipos leves e médias acrescentam, respectivamente, 3 e 4 pontos na carteira de habilitação do infrator, além de multas a serem pagas. Um motorista cometeu 5 infrações de trânsito. Em consequência, teve 17 pontos acrescentados em sua carteira de habilitação. Qual é a razão entre o número de infrações do tipo leve e o número de infrações do tipo média cometidas por esse motorista? Então, aqui, de acordo com o texto, ele quer saber qual a razão. Então, ele quer saber aqui qual a razão. Qual a razão entre o número de infrações do tipo leve e o número de infrações do tipo média. Aí o que acontece? Ó? Então, fazendo aqui, ó, infrações do tipo leve sobre infrações do tipo média. Então, é isso aqui que a gente quer calcular para encontrar a resposta correta. Então, o que acontece? Para a gente encontrar a razão, a gente precisa saber quantas infrações do tipo leve e do tipo médio ele levou. Né? Esse condutor ele levou. Então, o que a gente vai fazer é chamar aqui o número de infrações do tipo leve de L e o número de infrações do tipo média de D. Na verdade, como eu estou trabalhando algebricamente, a gente pode chamar isso aqui de qualquer letra, né? Representar com qualquer letra que a gente quiser. Olhando agora para a informação que tem lá no texto, o texto diz que o condutor teve 17 pontos. Como cada infração leve, ó, vale 3 pontos e cada infração média vale 4, o que é que a gente vai ter? 3 vezes as infrações leves, mais 4 pontos para cada infração média. Isso aqui vai ter que dar 17. E agora, observando aqui, ó, a outra parte do nosso texto, que é 5 infrações de trânsito, ou seja, o total de infrações, né, somando leve mais médias, isso aqui vai ter que dar 5. Observem, aqui nós temos um sistema com duas equações, né, um sistema linear, que a gente pode utilizar aqui os conceitos, né, os conceitos de resolução de sistema linear, para chegar aqui aos valores de L e M, que é o que a gente precisa. Ou também a gente pode fazer aqui por tentativas. Então vejamos, eu vou fazer aqui para vocês das duas formas. Na primeira forma, utilizando aqui os conceitos de resolução de sistema, eu vou isolar aqui o valor de M e substituir na primeira equação. Então, o valor de M aqui, ó, é 5 menos L. Então, agora eu vou pegar esse valor e vou substituir na primeira equação.
Na primeira equação, nós temos que 3L's mais 4M, só que o M vale 5 menos L. Isso tem que dar um total de 17. Resolvendo aqui essa equação no primeiro grau, nós temos 3L mais 4 vezes 5, 20, menos 4L igual a 17. Fazendo aqui nossas contas, nós vamos ter o seguinte, 3L's menos 4L's. Vai dar menos 1L igual a 17 menos 20. Aqui a gente observa que vamos ficar com menos L igual a menos 3. Isso quer dizer que L é igual a 3. Então, encontramos o número de infrações do tipo leve que esse condutor aí sofreu. A gente já sabe que, de acordo com a segunda equação, que L mais M é igual a 5, e como o L a gente acabou de calcular sendo 3, nós podemos concluir aqui que o M, ele vale 2, né? Porque 2 com 3 aqui a gente vai ter um total de 5. Ora, se a gente quer calcular aqui a razão do número de infrações leves para o número de infrações médias, leve foram 3 e médias foram 2. Logo, a razão aqui é 3 sobre 2. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Eu disse para vocês que a gente também poderia fazer por tentativas, e eu vou fazer isso agora. Vou fazer aqui uma pequena tabela com os valores de L e M, valores prováveis, né? A gente não vai partir de valores aleatórios. Vamos partir aqui, dessa informação, né? Que o número de infrações aqui foi 5, ou seja, eu estou procurando aqui dois números que a soma seja 5. Então temos várias possibilidades. Nós temos 2 e 3, 3 e 2, 4 e 1, 1 e 4. Todos esses pares de números aqui, se eu somar, vai dar 5. Então, a gente vai testar aqui os elementos dessa primeira linha, onde o L vale 2 e o M vale 3. Vamos substituir lá na primeira equação e ver se vai dar 17. Então, a gente tem 3 vezes L, o L aqui estamos testando 2, mais 4 vezes 3. Isso aqui vai dar 6 mais 12, que é igual a 18, né? 18. E não vai dar 17. Testando agora aqui os elementos da segunda linha, o L igual a 3 e o M igual a 2. Então, lá na primeira equação, vai ficar 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Isso aqui vai dar um total de 9 mais 8. E 9 mais 8 é igual a 17. Então, se a gente for fazer aqui por tentativa, a gente conclui também que o número de infrações leve e média são 3 e 2, respectivamente. E agora é só a gente escrever aqui a razão que a gente já sabe, né? Leve 3, média 2, leve sobre média, que vai dar a alternativa B. Então a gente pode fazer por tentativas, né, já que não é uma questão muito complicada de encontrar os números, ou a gente pode fazer utilizando os conceitos de resolução de sistema linear. Aqui, pessoal, chegou a parte dos exercícios propostos. Estou propondo para vocês duas questões para vocês tentarem resolver e postar quais foram as dificuldades. Então, continuando com os exercícios propostos, temos aqui uma segunda questão a ser resolvida, tá? Então, vamos tentar fazer, porque matemática a gente só aprende praticando. E bons estudos a todos!